Ao de desinfetar, né? A mão está ficando gasta já. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Muito bom rever vocês. Alguém está aqui pela primeira vez depois que reabrimos, durante essa pandemia aí? Ou todos já vieram aqui, pelo menos mais de uma vez? É a primeira vez que vem nessa história dessa pandemia aí, né? Esse famoso vírus. O vírus, ele está querendo fazer morada, mas eu acho que já venceu o visto dele já, né? Tem que ir embora, senão vai ser deportado. Isso não pode continuar assim. Gente, é um grande privilégio poder estar com vocês e apresentar a mensagem de Deus para nós hoje. Eu tenho sempre falado com o coração muito alegre e agradecido pelo esforço, dedicação dos professores, das professoras, das diversas unidades aí do estudo da Escola Sabatina. E hoje eu gostaria de convidar aqui a professora do Juvenis, a irmã Eliane. Ela está aqui. Irmã, esse microfone, pode limpar ele aí, eu sei que a senhora... vocês fizeram algo muito especial aí com os Juvenis, têm feito algo especial, então, segura, pode tirar a máscara, isso. A gente já perdeu o costume, né? Eu queria saber o que a senhora tem em mente. Eu soube que vocês fizeram um projeto muito especial com os Juvenis. Conte um pouquinho para nós aí e o que vai acontecer. Pois é. No primeiro trimestre deste ano, os juvenis e adolescentes aqui da igreja participaram de um projeto Juvenis e Adolescentes Mais Perto de Jesus. Foi fantástico, a participação deles foi linda e eles eram pontuados por atividades individuais. Estar presente na Escola Sabatina, eles tinham pontos. Chegar no início da Escola Sabatina, ou seja, a pontualidade era pontuada. Trazer a lição, porque muitas crianças não traziam a lição. Apresentar as atividades semanais solicitadas na última página da lição. Semanalmente existem atividades, que são oferecidas às crianças. Decorar o verso para memorizar na lição da Escola Sabatina. Participar de jogos de games bíblicos. E então quem ficasse do primeiro ao terceiro lugar recebia pontuação. E também participavam do concurso sobre o tema da lição. Toda semana nós tínhamos 5 perguntas sobre o tema da lição. E as crianças que conseguissem responder e tal, eles tinham, para cada item, também recebiam pontos. E também recebiam bônus, aqueles que participassem apresentando mensagens musicais, ou a carta missionária, ou também coordenassem o momento do louvor. Então, era muito interessante, porque como eles precisavam chegar na hora para ganhar os pontos e tal, era comum a gente receber mensagens assim no grupo. Olha, eu estou há 3 minutos. Olha, eu já estou aqui no estacionamento. Já estou no corredor da igreja. Enfim, era uma ansiedade assim para conseguir chegar na hora. Eu não quero entregar ninguém, mas estou um pouco atrasado porque meus pais... Não aconteceu isso. Isso eu estava deixando para o final, para falar, pastor. Eu queria, na realidade, agradecer aos pais, porque eu ia deixar como último item esse, mas enfim. E eu queria chamar aqui a professora Luciene, que é a nossa chefa, É a responsável pelo Ministério da Criança aqui da igreja. E ontem, e tem mais, a gente queria já ter feito esse encerramento, porque o plano era fazer no final do trimestre. Mas com a pandemia não foi possível, a gente deixou esperando que fosse terminar rápido, e foi ficando, e resolvemos que hoje a gente efetuaria essa premiação. Então, nós vamos chamar aqui à frente apenas os 5, porque todos são classificados, mas os 5 primeiros classificados, primeiros.
e a tia Lu vai chamá-los, mas essa semana foi uma semana de muita expectativa. Então, ontem à noite eu ouvi, eu estou muito animada, outra, eu estou tão nervoso que eu não aguento esperar chegar a hora. E eu, tia, quem tirou o primeiro lugar? Enfim, hoje eu já respondi algumas perguntas, mas a gente agora não vai dizer quem tirou primeiro, segundo, ou terceiro, quarto ou quinto. Nós só vamos chamar os 5 primeiros classificados, e à noite, a tia Lu vai falar um pouquinho sobre isso, nós vamos entregar os prêmios e aí sim eles vão saber, vai ser uma programação ao ar livre, tá? Já para ficar garantido que está tomando todos os cuidados, né? E estamos tomando esses cuidados e, enfim, a tia Lu agora vai chamar os 5 primeiros, mas eles vão esperar até chegar à noite para saber quais são os campeões, né? Tia. Eita. O que fazer com isso? Eita, essa história não é fácil. Os nomes que eu vou chamar não tá em ordem, então don't get too excited. Ordem alfabética, está em ordem alfabética. Não. É isso? Não. Não? Já saiu também? Já saiu. Mas parabéns pela professora, pela iniciativa. As crianças estavam bem animadas para participar. E é tão bom ver eles desenvolver esse talento. Talentos musicais, talentos de poder animar, tomar iniciativa, porque eles são nossos líderes presentes, né? Futuro presente. Então, hoje, lá em casa, um até queria usar terno para vir para a igreja. Pediu para usar. Então, você vê que está bem animado. Então, vou chamar Ethan Carvalho. Você foi classificado um dos 5. Chamar Nicholas Moraes. Parabéns, Ethan. Pode vir aqui. Parabéns. Kyle Franca. Emily Carvalho. Parabéns, Kyle. E Lucas Marinho. Lu. Vamos dar uma salva de palmas? Então, como é que vai ser o desfecho aí da coisa? Sim, então já tem tempo que a gente não consegue reunir, né? Então a gente decidiu, a gente não pode entregar esses prêmios individuais, ia ser difícil, a gente queria juntar a turma de alguma forma, então a gente decidiu fazer um encontro hoje à noite lá em casa, ar livre, com fogueira, a gente vai fazer umas brincadeiras, vamos fazer um pôr do sol lá, e a gente vai dar seus prêmios hoje à noite. E não é coisa assim, simplesinha que foram os prêmios. A gente teve que modificar algumas que foram fora do nosso budget, mas muitos são mais de $100. Uau! Então, não é coisa barata, não. Mas eles merecem, que eles dedicaram, tomaram iniciativa, e a gente está super orgulhosa de vocês. Deixa eu ver se eu consigo falar igual a tia Lu aqui de máscara. Importante falar para vocês do nível de responsabilidade deles. Tinha criança que, quando conseguia saber que no sábado seguinte não ia poder estar aqui na igreja, no sábado anterior ele já chegava aqui com os 2 versos decorados para garantir a pontuação. Dá para resistir uma coisa dessas? É muito lindo, não é? Então, parabéns para vocês, nós estamos muito felizes, os outros também se esforçaram, alguns precisam se esforçar um pouquinho mais. No mês de outubro, nós vamos lançar um novo projeto, com novas atividades, e vamos ver aí no final do ano como é que vai ser essa nova premiação, não é? Mas que Deus abençoe vocês, isso tudo que vocês estão fazendo é muito importante para a vida de vocês, e também para que vocês possam fazer para o próximo, não é? No nosso mês de outubro será o mês do serviço,
Então, a gente já está aí tomando algumas providências, gravando um vídeo musical deles e com outras ações solidárias aí para que a gente possa fazê-los realmente exercitar a solidariedade e esse prazer de ser cristão, né? Vamos fazer uma oração, então, de agradecer a Deus por esse ministério. Deus nosso Pai, estamos agradecidos por esta classe especificamente, os juvenis, pela dedicação das professoras, dos pais e dos alunos. E por esse grupo especialmente, nós te louvamos também porque eles se interessaram, lutaram para aprender e agora serão recompensados também de acordo com aquilo que foi prometido. Nós te louvamos por isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Então, Obrigada, mais tarde, vocês têm um também, encontro o pastor, especial. que nos ajudaram muito nessa caminhada. Queria falar mais uma coisa. A classe dos juvenis foi a única classe que não parou de quando a pandemia começou. A tia Eliana, não, vamos resolver, se educou, pegou aulas de Zoom, as crianças nos ensinaram, e desde quando a gente teve que parar, tudo... eles não fecharam a classe, tá? E tem pessoas até de outros lugares, até de outros estados, que estão frequentando, porque a gente tem essa oportunidade, essa tecnologia para poder ainda conectar e fazer nossa classe. Então, graças a você que tomou essa iniciativa, não parou de jeito nenhum, não tinha essa possibilidade, e esses meninos estão brilhando nesse mundo tecnológico, ensinando para nós muitas coisas, e estamos sendo criativos. Então, Deus abençoe a senhora e todos vocês. E tem crianças que até presencialmente não participavam muito e agora online estão participando bastante, estão respondendo e a gente está muito feliz com o resultado, viu? Acho que as professoras também merecem, né? Vocês, pais, Deus possa abençoá-los muito. Obrigado a vocês. Então, hoje à noite... Tarararã. Me chame, hein? Para comemorar junto aí. Valeu, 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 valeu. Fantástico, fantástico, fantástico. Você está pronto para o milagre? Você já presenciou milagres? Ou você é daquele grupo que vê algo sobrenatural e tenta a explicação pela ciência, não admitindo que foi um ato direto de Deus? Existe também esse grupo. Bom, eu quero começar lembrando de uma pessoa muito querida, que já não está conosco, mas que o seu legado deixou algumas lições para a nossa vida. Nicolas Gaudos. Era um talentoso estudante, nascido no Peru. Encontrou aqui na área de Washington o lugar ideal para estabelecer a sua família e também dar continuidade ao seu sonho de desenvolvimento profissional. Alguns anos mais tarde, Nicolas Gaudos tornou-se o chefe da área de pontes e túneis do Departamento de Transporte da capital americana. Participou diretamente em projetos famosos como a Ponte Túnel Hampton, em Virgínia, no início da década de 90, dentro do contexto de aprimoramento. Aí está a foto desta ponte, mais ou menos 3,5 km, ponte e túnel, ao mesmo tempo. Nessa seguinte foto, eu tentei, eu acho que é aqui então, isso. Aí vocês estão vendo a entrada desse túnel ponte, que o Nicolas participou nesse projeto. Casado com Marlene Gaudos, nascida no Brasil, pai da Melissa, pai da Melissa, e agora o Dr. Nicolas, no ápice da sua carreira profissional, dedicava tempo para construir pontes e viadutos e a conectar
pessoas. Grande amigo da comunidade brasileira e intenso colaborador desta igreja, Igreja Brasileira Adventista de Washington. Nicolas não havia ainda se decidido publicamente a ser um seguidor de Jesus. Por 16 anos, nós mantivemos uma grande amizade. E nesses longos anos, essa amizade era recheada com assistir partidas de futebol, principalmente da seleção brasileira, e também tivemos um compromisso de assistir juntos o Super Bowl, ou a final do campeonato de futebol americano. E, logicamente, muitos diálogos sobre assuntos espirituais, além dos muitos garage sale que fizemos na sua casa, principalmente na época que nós estávamos com um crescimento extraordinário em atividade, o Coral Jovem de Washington. Para minha surpresa, Nicolas declarou ser ateu. E por que eu digo surpresa? Porque a sua vida era um seguir o exemplo de Cristo ao demonstrar sincera amizade, dedicação e genuína disposição para atender às necessidades dos seus semelhantes. Em setembro de 2010, o Dr. Nicolas faleceu acometido de uma fatal doença degenerativa. Porém, tal como em sua experiência profissional, ligando localidades através de pontes e viadutos, Nicolas tomou a decisão e aceitou como seu salvador pessoal aquele que é a ponte que liga o pecador à vida eterna, o céu à terra, o presente à eternidade. Ele foi recebido como membro desta igreja, Igreja Brasileira de Washington, no dia 23 de maio de 2010, 4 meses antes de descansar na bendita promessa da ressurreição. Qual o objetivo de uma ponte? Eu diria que o objetivo da ponte é tornar possível você sair de onde está para o lugar onde você deseja estar. Muitas vezes, essa separação dessas duas porções de terra estão separadas por um abismo, por grandes dificuldades. E a ponte é essa ligação que faz com que você saia daqui para chegar em outro lugar. Eu diria que nós podemos usar a ponte como um símbolo de Cristo. A ponte também pode ser o símbolo da fé, elemento que torna possível você sair do natural para experimentar o supernatural. Claro que todos nós, como cristãos, temos ouvido falar, temos experimentado a fé. Mas eu diria, irmãos, que se em você falta a fé, isso significa que você vai se manter sempre aonde você esteve. Fé precisa movimento. A falta de fé impede que Deus opere milagres na sua e na minha vida. Mas se eu perguntar a você que está aqui, você que está aí online, se você tem ou não fé, você vai dizer, claro, pastor, eu tenho fé. Alguns dizem, eu tenho, mas não tanto. Mas sempre temos fé. A verdade é, irmãos, que a falta de fé não nos deixa perceber o supernatural que está acontecendo em nosso redor, ou ao nosso redor. E é por isso que muita gente
tenta explicar o supernatural usando a ciência, usando o conhecimento e negando a providência de Deus. O Nicolas, que eu mencionei, era um deles. Um homem extraordinário, fantástico, educado, com um conhecimento maravilhoso, um tremendo de um profissional. Mas muitas vezes ele conversava comigo e nós falávamos sobre alguma coisa envolvendo a pessoa de Deus e ele tentava me explicar cientificamente, porque na sua cabeça Deus não existia. Então não tinha como atribuir a Deus certas coisas que ele mesmo presenciava que estava acontecendo. Eu diria para você que está aqui hoje, para você que está aí online, que a fé, note bem, fé é aceitar como verdade o que Deus nos comunica, aquilo que Deus fala para nós. Essa expressão, aceitar como verdade, faz com que quebre barreiras da dúvida. Deus falou, falou. Porque quando nós temos dúvida, e alguns usam a dúvida ou a falta de fé para dizer, bom, Deus falou, mas hoje é diferente. O povo de Israel passou no Mar Vermelho, mas bom, isso aí é uma ilustração. Alguns negam. Uma outra coisa que você e eu precisamos estar conscientes é que fé envolve riscos. Note bem, ter fé envolve riscos. Mas uma outra coisa que você precisa pensar: sem riscos, você perde a chance. Perceberam? Se você não arrisca, perdeu a chance. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, teve um período que logo no início, lá em Massachusetts, inverno, fazendo um trabalho que na minha vida eu nunca tinha pensado e nem sequer tocado em algum conhecimento prático para executar aquele tipo de trabalho, e eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Perguntava para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? E olhava para trás e via os meus colegas de classe, de formatura, atuando nesta função, naquela outra, fazendo isso, e a pergunta vinha, o que eu estou fazendo aqui? Até que eu descobri uma coisa simples, e que vocês talvez já descobriram. Aqueles meus amigos que eu pensava e lembrava deles, e milhões de outros, gostariam de estar exatamente onde eu estava. E eu tenho certeza que isso ocorre com você. Tem pessoas que gostariam de estar onde você está. Mas por que você está aqui? Porque você chegou a uma conclusão, mesmo que seja um risco, eu vou. Fé é correr riscos. Fé envolve ação. É por isso que São Tiago disse, no capítulo 2, 17, que fé sem obras é o quê? É morta. Não tem valor. Agora, existem algumas coisas que são interessantes na vida nossa, ou na nossa vida. Muitos de nós temos dificuldade de aceitar os aconselhamentos de Deus. Mas viramos para o amigo, viramos para pessoas que estão em contato conosco, na área profissional que nós admiramos, e aí nós aceitamos os conselhos deles. E corremos riscos. Alguma pessoa pode chegar para você, se você gosta de fazer investimento, olha, na bolsa tal, podemos lá investir, comprar ações dessa companhia, comprei, funcionou, então eu também vou. Né?
A marca desse carro é bom, é melhor do que aquele outro, o preço está melhor, aquela revendedora é melhor do que a outra. Aceitamos aconselhamentos de pessoas, de seres humanos, às vezes numa maior intensidade do que aceitamos as sugestões de Deus para a nossa vida. Por quê? Por que isso acontece com você e comigo? É porque nós queremos resultados imediatos e ver coisas que já foram comprovadas e estão acontecendo, né? Mas a Bíblia apresenta para você e para mim fatos, provas de pessoas que correram risco porque tinham fé. E, de novo, fé leva você a correr risco. Daniel, por exemplo, ele sabia do decreto de Nabucodonosor, mas ele continuou confiando e tendo fé em Deus, continuou fazendo as suas orações. E um dia, ele foi jogado na cova dos leões. Ele não tinha certeza do que aconteceu depois. O que você pensaria ao ser jogado na cova de leões famintos? O que você pensaria que iria acontecer com você? O que você pensaria que iria acontecer com você, dizendo agora você será jogado numa fornalha de fogo ardente 7 vezes mais aquecidos do que o normal? O que você imagina que iria acontecer? Risco. Fé leva você a correr riscos, mas ter uma chance. Esther, eu vou e perecendo, pereço. O decreto era claro, e ela foi. Que chance você está perdendo? Por não ter coragem de correr um risco. Eu quero que vocês acompanhem comigo o que está escrito em São Mateus, capítulo 14. São Mateus, capítulo 14, começando do verso 22. Vejam comigo essa descrição fantástica, a experiência dos discípulos de Jesus. Mateus capítulo 14, 22, começando do verso 22. Vamos ver o que está aí na Bíblia. Olha só. Logo em seguida, esse episódio aqui, ele aconteceu depois da multiplicação dos pães e peixes. Foi um dia longo, milagres aconteceram ali, a multiplicação dos peixes, dos pães. Os discípulos estavam cansados, Jesus estava cansado, uma multidão enorme, a Bíblia diz de 5.000, sem contar crianças e mulheres. Então, você imagine, né, quanta gente estava ali com eles. E aí, logo em seguida, Jesus insistiu. Às vezes, Jesus insiste com a gente. Insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Note essa expressão. Despedida a multidão. Jesus insistiu com os discípulos para ir ao barco, para irem antes dele. Verso 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Isso já era o fim do dia. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho no monte, estava orando. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Em São João capítulo 6, nos conta que talvez eles já tinham andado cerca de 5 a 6 quilômetros da terra.
verso 24 ainda, vou terminar. Por favor, isso. Fustigado estava o barco pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Verso 25. 25, isso. Alta madrugada é mais ou menos entre 3 e 6 da manhã, nessa experiência aí. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram com medo. É até uma gracinha, né? 12 homens num barco, numa tempestade, o barco jogando para um lado e para o outro e gritando de medo. Parece ter misericórdia, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Olha a mensagem, sabe, fica aí no verso aí, pode ficar aí na tela, veja só aí, gente, a atitude de Jesus. Você está aí temeroso, complicada a vida correndo risco, tremendo naquele barco, no barco da vida, na tempestade da vida. Não tenha medo, tenha coragem. E é interessante que sempre aparece um Pedro. E ali estava ele. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Vamos seguindo, 29. Venha, respondeu Jesus. Jesus sempre está de braços abertos para nos receber, gente. Não se esqueça disso. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Próximo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Bom, vamos parar aí. Vamos pensar um pouquinho. O primeiro verso que lemos diz que Jesus disse para eles para entrarem no barco, irem à sua frente, antes dele, e irem para o outro lado do lago. Vou repetir. Jesus disse para os discípulos: vocês entrem no barco e vão para o outro lado. Eles estavam fazendo o que Jesus disse para fazer. Eles estavam seguindo a ordem de Jesus. Eles estavam cumprindo com o seu compromisso de serem fiéis a Jesus. E agora, em plena tempestade, risco de vida. Eu já disse isso aqui há pouco tempo, que uma tormenta na sua vida não significa que Jesus abandonou você. Ou uma tormenta na sua vida e a presença de Jesus ao mesmo tempo podem acontecer. Tem muitas pessoas que não entendem o contexto entre o bem, o conflito entre o bem e o mal. E por isso acham que, se eu estou bem com Jesus, estou seguindo no caminho que Ele disse que eu devo seguir, eu estarei isento de sofrer uma adversidade. Não, isso não é real. Você pode estar caminhando com Jesus, obedecendo o que Ele disse para você obedecer, e ainda enfrentar uma tormenta. Dá para entender isso? E você e eu precisamos estarmos conscientes disso. Porque a ausência
de tranquilidade, não significa que Jesus está separado de você. E quando nós não entendemos isso, a nossa fé vacila. Nós corremos o risco de pensar que Deus não está sendo justo com a gente. Que Deus não está nem aí. Eu acordo, venho para a igreja, dou um duro danado durante a semana, cumpro com os meus compromissos religiosos, né? Sou membro de uma igreja, frequento de forma regular, mas a minha vida é como aquele barco que eu estou querendo ir para lá e o vento me traz para cá, me empurra para cá. E mais um detalhe, você pode ser aquele membro que tem experiência já de igreja, não é um indivíduo que aceitou o Evangelho ontem e está aqui hoje. Assim como os discípulos, eles tinham experiência de andar no mar. Eles sabiam como se ajustar numa tempestade, mas não funcionava. Tudo era escuro, não via a saída. E para complicar tudo, eles ainda olham pelo reflexo da lua, como um fantasma andando por cima d'água, porque quem pode imaginar que alguém vai andar em cima d'água? Um indivíduo normal. Como que eles podiam imaginar que ali estava vindo Jesus? Fora da lógica. E eles apelaram por aquilo que eles mesmos não acreditavam, apesar de saber que o povo, de modo geral, acreditava. Quando você está enfrentando essa tempestade que atropela a sua vida, como você olha Jesus? Como um fantasma? Ou aquele que está vindo ao seu encontro para salvar você? Será que Jesus não sabia que eles iriam passar por uma dificuldade tão grande? Jesus experimenta, de vez em quando, dar a oportunidade para você provar a sua fé. Interessante. É nesses momentos que Jesus quer ensinar para você que é possível andar por cima dos problemas que nos afligem. O grande problema era a tormenta, era o mar agitado, as ondas encapeladas, o vento forte. E Jesus caminha por cima do problema. Jesus quer ensinar para você e para mim que no momento da tempestade que você enfrenta, é possível, mesmo com a tempestade, você caminhar por cima dela. É bonito essa expressão que Jesus usa. Sou eu. Tenha coragem. Né? Não tenha medo, sou eu. Existem alguns detalhes que nós ouvimos sempre aqui no púlpito das igrejas. Mensagem de segurança, de confiança, de que pode contar com Deus, que Deus está aí para te atender. E é verdade, Jesus mesmo disse, sou eu. Em outras palavras, fiquem tranquilos. Ei, qual o problema? Agora, gente, quando você vem à igreja e ouve uma mensagem de esperança, de segurança, de que Jesus está aí para atender você e etc., aqui dentro é muito fácil. É muito fácil, olha só como é que está tudo legal.
Mas e quando você sai daqui e começa a semana no seu trabalho, nos desafios que você enfrenta, os negócios não foram muito bem, investiu, perdeu dinheiro, seja lá o que for, que tipo de tempestade que você enfrenta, qual é a sua reação? Como você vai coordenar, administrar esses problemas? De que maneira? Onde está a sua fé? Quando Jesus disse, sou eu, não precisam ter medo, aí Pedro, como sempre, né? Pedro, mas é bonito porque a Bíblia apresenta esses personagens para nos ajudar no crescimento espiritual. E aí Pedro disse assim, olha, já que é o Senhor, então me autoriza, eu quero encontrar contigo aí, quero andar sobre as águas. Pedro estava pronto para o milagre. Pedro estava pronto para sair do normal, do natural, para o supernatural. E você? Quando Deus fala alguma coisa para você, pela fé, você acredita realmente que é verdade? Ou você percebem que eram 12? Os 12 ouviram as mesmas palavras que Pedro, ou melhor, que Jesus falou, e só um, só um, disse assim, Senhor, se é realmente você, me autoriza aí, eu vou lá. A fé envolve risco e lhe dá uma chance. Hoje nós contamos a história de Pedro andando sobre as águas. Nenhum dos 11 tiveram essa oportunidade de dizer depois, andei sobre as águas. Às vezes eu fico pensando na nossa experiência espiritual hoje. Deus fala para nós sobre alguns aspectos da doutrina, vocês sabem, durante esse ano nós queremos estudar um pouco sobre aquilo que nós cremos como igreja adventista. Um dos grandes desafios, por exemplo, é a guarda do sábado para alguns. Pastor, eu acredito na mensagem de santificar, guardar o sábado, mas apareceu um trabalho e eu preciso trabalhar, o meu aluguel está atrasado. A prestação do seguro do meu carro, seja lá o que for. E é difícil para alguns. Mas, de novo, a fé exige riscos. E Deus falou, você pode tomar como verdade. Não pense diferente, porque Jesus vai andar por cima dos seus problemas. E Pedro andou, mas houve um momento que Pedro desviou o foco. Em vez de continuar o foco em Jesus, o seu foco voltou para o problema, e nesse caso o problema era a tempestade. A Bíblia diz que ele olhou para o vento, na verdade o efeito do vento, né? Porque o vento você não vê. E aí caiu, começou a afundar. Mesmo que você fracasse na tentativa de exercitar sua fé, você pode clamar por Jesus, que Ele vai segurar você. Mas não fique inerte. Aquilo que você aprende aqui, aquilo que você já ouviu aqui tantas vezes, exercite a sua fé, se você está tendo dificuldades. Experimente, corra o risco. Os 11, assim como Pedro, no final do dia, ou no dia anterior já, eles tinham presenciado o grande milagre da multiplicação e outros milagres, outros dias. Por que andar sobre as águas não poderia acontecer?
Porque algumas coisas nós aqui, alguns temos coragem de arriscar e outros não. Não servimos ao mesmo Deus? No contexto desses assuntos que nós estamos apresentando, sobre as doutrinas da igreja, eu queria lembrar com vocês. Eu digo lembrar porque todos nós já ouvimos falar a respeito deste assunto. Aliás, em todas as reuniões nós ouvimos falar sobre dízimos e ofertas. Alguém, por acaso, está ouvindo pela primeira vez? E deixa eu dizer para vocês, nem todos são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Deste grupo que está aqui. Talvez você, pastor, você sabe da minha vida? Não, eu não preciso nem saber da sua vida. Isso aí é porcentagem garantida. Por que será? Não seria verdade o que Jesus está falando para você e para mim? Você não tem coragem de correr o risco? Por que você não devolve o dízimo? Acha que vai faltar? Acha que vai afundar? É uma expressão forte. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? A resposta é simples: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eu parabenizo a muitos de vocês que com fidelidade, acredito, devolve o seu dízimo. Mas tem muitos que esquecem a segunda parte. Ali diz, nos dízimos e... em que mais? Oferta. São duas coisas distintas. Para o dízimo, eu exercito a minha fé, corro risco, mas para a oferta, não tenho fé suficiente. Estou perdendo uma chance. Estou perdendo uma chance. Verso 9 diz assim: vós, gente, é forte, vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Talvez hoje a sua fé está dizendo assim: pastor, eu acredito nessas palavras, mas foram para Israel. É uma boa saída. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aí continua: e se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança, o que Jesus fala ali? As janelas do céu serão abertas para te abençoar. Tanto é verdade o início do primeiro verso que lemos, como é verdade o que acabei de ler. E olha mais, também por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo. Claro, a linguagem aqui é daquela época. Você pode atualizar nos seus negócios, mas ali está. O conceito é esse. Você terá sucesso. Não tem como negar, é Deus que está falando, gente.
Fé exige risco, mas lhe oferece uma chance. A chance de ser abençoado, de ter sucesso, de ser próspero dentro desse contexto. Dentro da igreja adventista, 100% do dízimo vai à casa do tesouro. A casa do tesouro, dentro do contexto da igreja adventista, depois de tantas reuniões, orações, pesquisas, etc., é a associação. Através da igreja, vai para a associação. E dentro do livro de praxes, ou policy, da nossa divisão, e que também no contexto mundial da igreja, diz que está reconhecido de que a associação local é essa casa do tesouro. E que todos os membros, aonde você frequenta, ali você deve trazer os seus dízimos. Vamos adiantar um pouco, né? O ensino da Bíblia sobre os dízimos são do Senhor e são santos ao Senhor. Funciona? Ok. Aí está o texto dizendo que esses dízimos, eles são do Senhor. De novo, numa linguagem da época. No Velho Testamento, o dízimo era aplicado no sustento dos levitas e sacerdotes. Era como se fossem hoje os pastores, eles cuidavam do templo, não é? E eles tinham responsabilidades, suas tarefas de cuidar do templo, trabalhar no templo. No Novo Testamento, o sustento do ministério apostólico, está em 1 Coríntios capítulo 9, o Senhor ordenou àqueles que pregam evangelhos que vivam do evangelho. Um outro, hoje o sustento dos pastores, professores de Bíblia, evangelistas, obreiros bíblicos, administradores eclesiásticos, etc. É o sistema atual. Eu coloquei aqui para vocês, de uma forma transparente, bem transparente, cada dólar que você traz aqui de dízimo, no contexto da nossa associação aqui, como ele é dividido. 10% vai para a união, 10% para a divisão, 10% para a associação geral. A associação fica mais ou menos com 23% para o salário de pastores, pregadores bíblicos. Alguns programas da igreja tem a porcentagem, 0,09%. Educação, 0,20% e alguma coisa. Projetos especiais, aposentadoria, né? Tanta gente que se aposenta, precisa continuar vivendo. Então, parte do nosso dízimo é dividido aí como está dentro da nossa associação aqui. E é um padrão praticamente mundial. As ofertas. Vou falar agora da nossa igreja, né? A nossa igreja funciona assim. 100% do dinheiro que você coloca no prato aí, na hora da oferta, o dinheiro solto, né? Quando eu digo que falo dinheiro solto, é a nota solta. Vai para o caixa da igreja. Se vocês puderem pegar um envelope de dízimo aí no banco, pega aí um envelope de dízimo, só para, porque às vezes até algumas pessoas têm um pouco de dificuldade por serem inglês e etc. Então, aí, alguém pode me dar um envelope aqui, rapidinho? Rapidinho, só para eu dizer. Então, 100% do dinheiro solto vai para o caixa da igreja. O caixa da igreja é a segunda linha que está aí no envelope, Local Church Budget. Então, qualquer oferta para o caixa da igreja que você quer descrever, né, indicar, usando o envelope, é essa segunda linha aqui, Local Church Budget. A primeira é o dízimo, God's tithe. Okay? As ofertas da escola sabatina, e aqui a nossa associação permite isso, né? Toda a oferta da escola sabatina, 50% nós mandamos para as missões mundiais e 50% nós ficamos aqui para manter a programação da escola sabatina local.
normalmente, 100% das ofertas da Escola Sabatina, ela vai para as missões mundiais. E 100% do que você escrever aqui no envelope, vamos dizer, estou doando $100 para os desbravadores. $100 vai para a conta dos desbravadores. Estou doando $100 para evangelismo local. $100 vai para o evangelismo local. Ou seja, nós não temos autoridade para desviar aquilo que você indicou como deseja ser. Percebe? Simples assim. Todavia, de novo, toda oferta solta, você não tem recibo, porque não tem nome, botou ali $50, a gente não sabe de onde veio, e essa oferta vai para o caixa da igreja. Automaticamente é registrado no caixa da igreja. Se você coloca dentro do envelope $100 e não escreve nada, mesmo que na sua mente isso é dízimo, nós não sabemos. Não sabemos quem deu, só sabemos que tem aqui uma nota de $100. E esses $100 vai para o caixa da igreja. Porque não tem nenhuma discriminação, não tem nada escrito, é como se fosse um dinheiro solto. A única coisa que a tesouraria aqui nossa faz é escrever no envelope anônimo, uma oferta anônima. Esse envelope, apesar de não ter nome de ninguém, ele será arquivado, documentado nos nossos registros de que foi feita uma oferta anônima. Ali não dá para ler, mas ali está o envelope que nós vimos. Será que alguém consegue focalizar isso ali para ver se funciona? Está aí? Talvez está meio... Faz um teste. E o seu, atrás de você está mais fácil. A televisão está ali, ó. Vê lá. Não, aí não precisa de óculos, só botar a câmera do telefone. Deixa aí na televisão, ainda no online, por favor, esse código. Aí atrás de você, só para tirar uma foto. Lu, conseguiu? Alguém conseguiu? Não. Não consegue. Conseguiu? É só a câmera do telefone. Vê aí, Nicolas, vê se você consegue. Conseguiu? Alguém conseguiu? É? O que você conseguiu aí, Luzmar? Como é que você conseguiu? O que apareceu? Envelope de dízimo da nossa igreja? Ok. Ok. Então tá bom, eu gostei. Também você pode fazer sua doação online. Vai no site da igreja, brasiliansda.com, depois clica lá em dízimos e segue as orientações. Simples assim. Né? E eu termino dizendo para vocês de que Deus espera que você tenha fé, confiança nele. E fé exige riscos, mas você terá uma chance. Né? Lembre-se que a fé é como uma ponte que faz você sair de onde está para o lugar que você deseja ir, deseja ficar. Corre riscos, mas vale a pena. Uma outra coisa interessante. O que você deseja testemunhar? Pedro, eu acho que o restante da vida dele vai olhar, andei sobre as águas. Os outros 11, eu vi Pedro andar sobre as águas. Nós vimos Pedro andar sobre as águas. Mas Pedro disse assim, não, eu andei sobre as águas. Qual será o seu testemunho? Quantas pessoas vêm aqui e contam testemunhos impressionantes? E eu fico sentado porque não tenho nada para contar. Mas eu ouvi a mesma mensagem. A mesma mensagem. Eu não sei quantos de vocês ouviram falar no William Colgate. Ele nasceu no dia 25 de janeiro de 1783, na Inglaterra. Em 1798, sua família emigrou aqui para Baltimore, e depois eles se estabeleceram aqui no condado de Hartford, aqui em Maryland. Mais tarde, eles foram, em 1804, se estabelecer em Nova York. E depois, ele saiu
em direção a Nova York, nesse período, e ele pegou um barco, e ele falou para o capitão do barco, saindo daqui para Nova York: eu estou indo para Nova York e eu quero fundar uma empresa, uma fábrica de sabão. E o capitão do barco disse para ele assim: olha, eu vejo, num futuro breve, o maior e de mais sucesso fabricador de sabão de Nova York. Mas tem um detalhe que eu quero dizer para você. Admita e aceite que tudo aquilo que você fizer, todos os produtos que você usar, eles estão vindo da providência de Deus. Seja fiel a Ele. William Colgate, está aqui. Todos nós conhecemos. Estou falando de 1800 e alguma coisa, irmãos. Começou essa companhia. Esse homem, ele foi fiel a Deus ao dizimar. Mas ele não ficou satisfeito com isso. Ele passou a devolver 20% da sua renda para Deus, porque Deus era o seu sócio. Mas sócio não fica só com 20%. Se puder focalizar, Luiz. Então ele aumentou para 30%. 40%. 50%. William Colgate foi um dos homens mais ricos e de sucesso da cidade de Nova York naquela época. E para não dizer o contrário, toda vez que você vai ao mercado, você ainda vê esse produto. Esse é o legado da fé. Que legado você está deixando? Alguém disse que Deus não julga pelo que você dá, mas por aquilo que você mantém. Martin Luther disse assim: eu tenho segurado nas minhas mãos tudo que posso e perdi tudo. Até que um dia eu coloquei nas mãos de Deus tudo que tenho. E tenho todas as coisas que eu quero. Rockefeller, esse aqui é tremendo. Ele disse assim: eu nunca seria capaz de dizimar, de dar o dízimo de $1 milhão, se não tivesse praticado devolver o dízimo do meu primeiro salário, $1,50 por semana. Irmãos, fé não é saber tudo, mas é confiar sempre. E eu termino com essas palavras. Aliás, antes de terminar com essas palavras que eu quero mencionar, eu tenho um pensamento da Senhora White, que vocês receberam, vários de vocês receberam de ontem para hoje. Diz assim: não deis a Satanás o prazer de falar acerca dos terríveis fardos que estás suportando. Toda vez que o fazeis, ele ri de que vos possa controlar e de que tenhais perdido de vista a Jesus Cristo, vosso Redentor. É possível que você esteja passando alguma crise, mas também é possível que você não está exercitando a sua fé de forma suficiente. Corra o risco. Eu sei que você pode correr esse risco, mas você vai ter uma chance. E essa frase é a última que eu vou deixar para vocês. Lembre-se, tudo o que você não dá, vou repetir, tudo o que você não dá, você vai perder. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus nosso Pai,
Obrigado pela fé que Tu nos ofereces, às vezes uma pequena fé, como foi a de Pedro, mas a fé é capaz de fazer montanhas se mudarem. Senhor, nos dê essa coragem para obtermos uma chance. E nesta oportunidade nós oramos por cada um que aqui estamos, pelos que estão distantes, e ajuda, Senhor, a corrermos esse risco. Tu prometes bênçãos. Senhor, que nós possamos acreditar nisso, pois nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como já está ficando um costume, né?